Na nossa live de hoje, a gente vai falar sobre relacionamento de casal. Olá, Bel Souza, tudo bem? Seja bem-vinda. E eu amo falar sobre relacionamento de casal porque é a área onde eu tenho a maior expertise, né? Tô aí já hoje completando 19 anos de casada. Então a gente vai trocar um pouquinho hoje e com a minha experiência e o conhecimento das constelações familiares, nós vamos somar aí na vida de quem assistir essa live. Sejam bem-vindos que vierem agora, os que vão assistir depois. E daí a gente começa a falar sobre o relacionamento amoroso na visão sistêmica. E hoje a gente vai abordar aí sobre relacionamento ideal, relacionamento real, como é que a gente faz para equilibrar essas trocas aí. Então, meus amores, vamos lá. Relacionamento de casal, né? Eu tava hoje aqui, antes de entrar, né, para falar de relacionamento de casal especificamente, eu tava aqui hoje observando a minha composteira. Para quem não sabe o que é composteira, é um negócio que a gente cria em casa mesmo para pegar os restos de legumes e fazer adubo, né? Então eu pego assim os restos de frutas, de verduras e eu pico miudinho e coloco lá nessa composteira, jogo uma terra por cima, uma terra preta, e junto a isso tem as minhocas californianas, né? Tem que ser esse tipo de minhoca. Aí eu fiquei pensando, olhando hoje para as minhas minhocas lá, eu falei, gente, o conhecimento da constelação familiar é que nem essas minhocas aqui. Acaba que quando a gente trabalha com alguma coisa, você vai pegando tudo e associando, né? Então, o que foi que eu entendi lá, quando eu vi aquelas minhocas trabalhando? Elas trabalham ali, embaixo, na terra, decompondo aqueles legumes e transformando eles em adubo. E você não vê basicamente o trabalho delas, né? Então, o que a constelação familiar ela faz na nossa vida também? Ela vai atuando assim, silenciosamente, dentro de nós. E aí ela vai transformando as dificuldades que a gente tem de se relacionar, as nossas, às vezes, doenças, a forma que a gente vê o mundo, na verdade. Então, a constelação familiar, ela vai atuando lá dentro de nós e quando a gente menos espera, o que acontece? Algo muda do lado de fora. Então, primeiro tem que acontecer lá dentro. As transformações acontecem lá dentro. Então, eu me sinto impelida a levar esse conhecimento das constelações adiante. E por isso, né, por sentir esse desejo, por sentir essa vontade, é que eu decidi fazer essas 7 lives, né, como encerramento desse ano. E olha só, quando eu defini as datas e os temas, eu não tinha prestado atenção que o dia de falar sobre relacionamento de casal ia dar exatamente no dia que eu tô completando 19 anos de casada. Então, assim, depois que eu percebi, eu falei, olha só as sincronicidades do universo, né? Então, vamos lá. Na relação de casal, dentro da visão sistêmica, né? A gente tem aí a lei do equilíbrio, que é a lei que organiza, por assim dizer, que norteia essa relação. Então, o que diz lá essa lei do equilíbrio? Ela diz o seguinte, que as relações, né, a relação do casal, a relação entre amigos, é preciso que, para que essa relação cresça, é preciso que hajam trocas, né? E essas trocas, elas precisam acontecer em equilíbrio. Só que isso daí é a ideia de um relacionamento ideal. A gente tem um relacionamento idealizado, né? Então, assim, o que é um relacionamento idealizado? É aquele que a gente fica imaginando, né? Que vai vir aquela pessoa daquele jeito, que vai se encaixar
exatamente dentro daquilo que nós esperamos. E muitas vezes, e na maioria das vezes, isso não acontece. A gente fica aguardando que isso ocorra, e aí eu falo assim, mas eu quero, né, no caso da mulher, eu quero um homem assim, que tenha essas e essas características. E se isso não acontece, aí a pessoa também não vive em uma relação. Então ela fica sempre presa a um ideal de relacionamento. E do outro lado existe o relacionamento real. E o que é esse relacionamento real? É aquele do dia a dia. É aquela pessoa que chega até você, né? Ela vem e você encontra com essa pessoa e ela traz aquilo que ela tem, ela traz aquilo que ela é. E daí, com aquilo que ela traz, você vai pegar também aquilo que você traz e juntos vocês vão fazer alguma coisa com isso. Então, esse é o relacionamento real. É aquela situação seguinte, a gente acorda de manhã, olha para a vida e diz assim, bom, o que nós temos hoje? O que é o cardápio hoje da vida para nós? Então a gente arregaça aí as mangas e faz o que precisa ser feito, faz aquilo que a gente dá conta de fazer. Então, quando a gente fala de equilíbrio, né, que para que o relacionamento de casal cresça, é preciso que haja equilíbrio, a gente está falando aí de pessoas que estão em condições de fazerem essas trocas. E daí o que a gente observa na prática é que a maioria das pessoas não estão prontas para realizarem essas trocas com equilíbrio. Porque para a gente realizar troca com equilíbrio aí dentro do relacionamento de casal, a gente precisa estar numa postura de adulto, né? Que é o ideal. O ideal era que duas pessoas adultas, um homem e uma mulher, ou um homem e um homem, uma mulher e uma mulher, não importa como seria esse casal, mas o ideal é que duas pessoas adultas se encontrassem para que, como um casal, eles fizessem essa troca em equilíbrio. Mas o que a gente vê na prática é que duas pessoas em idade adulta se encontram e formam um casal. Só que a realidade, diferente do ideal, é que essas pessoas, muitas vezes, elas não estão numa postura de adultos, elas ainda estão numa postura infantil. E o que é essa postura infantil num corpo de adulto? Olha só, a gente sabe que todos nós trazemos os nossos traumas, né? E esses traumas, eles aconteceram lá na infância. Então, esses traumas de infância, eles têm um impacto sobre a nossa vida de adulto hoje. E em especial na nossa relação de casal, porque a relação de casal ela é a mais desafiadora. E por que a relação de casal é a mais desafiadora? É porque é com quem você vai conviver a maior parte, né, do seu tempo, às vezes da sua vida. E aí todos os dias é uma decisão nova. Você precisa decidir se você quer seguir naquela relação. Então, o que a gente observa nos atendimentos é que a pessoa, né, hoje essa pessoa que está em uma relação de casal, ela tem um trauma, ela tem algo que aconteceu lá na infância. E aqui nessa relação de casal, quando acontece alguma situação que dispara esse gatilho, essa pessoa hoje, numa idade adulta, ela não se comporta como adulto. Ela se comporta como aquela criança que foi magoada lá naquele tempo. Então, assim, o ideal era que não existisse isso, né? Para que a relação realmente pudesse fluir nessa troca com equilíbrio. Que é, eu dou, o outro recebe,
E daí ele também tem a capacidade de me devolver algo, um pouco a mais, no caso, quando as trocas é para o que soma, é algo de bom. Assim também ter a maturidade para dar o troco naquilo que fere, que é o que diz a lei do equilíbrio, né? Que o Bert percebeu, que é o que faz os relacionamentos funcionarem. Então, o que a gente observa é isso, que apesar da gente estar aí numa idade de adultos, nós não estamos numa postura interna de adultos. Então, é isso. É isso que dificulta os relacionamentos hoje. É por isso que a gente vê tantos relacionamentos se desfazendo, né? Porque falta essa compreensão de que o que você está vivendo aqui, né, nessa relação de casal, muitas vezes não tem a ver com o outro. O fato da sua relação não estar fluindo, não estar crescendo, não estar se desenvolvendo, não tem a ver com o outro. Tem a ver com você, na maioria das vezes, e com as questões internas que nós precisamos olhar. Porque o que seria o ideal? É que duas pessoas inteiras se encontrassem para seguir juntos na vida. E a partir delas duas, elas construírem algo para diante, para o futuro. Cada um com o que cada um traz, entende? Mas por conta desses traumas, por conta das nossas dificuldades lá da infância, por conta de modelos que nós trazemos do nosso sistema familiar, isso dificulta ou também pode facilitar, claro, os nossos relacionamentos hoje. Então, assim, o relacionamento de casal, ele inicia um pouco lá atrás. Ele inicia lá na nossa própria experiência da infância. Porque é a partir dali que a gente vai formatando a forma que nós vamos nos relacionar lá na frente. Entende, pessoal? Isso faz algum sentido para vocês? Como que vocês recebem isso? Como que eu vou proceder aqui nessa live? Eu vou falar essa parte agora, né? Um pouco dessa teoria segundo a visão sistêmica. Depois eu vou abrir para algumas perguntas. Se vocês já tiverem alguma pergunta, pode fazer. Depois eu vou fazer uma meditação rapidinha e hoje eu vou fazer a live mais curtinha, porque como é o meu aniversário de casamento, eu vou sair para comemorar também. Tá bom, pessoal? Então é isso. A relação do casal, ela cresce a partir de trocas. Então, tem muitos casais que permanecem juntos, mas ali não existe mais troca. Então, você percebe nitidamente que é uma relação que não prospera, não cresce, não se desenvolve. E aí você olha para o homem, olha para a mulher e você percebe nitidamente que eles não estão satisfeitos, eles não estão felizes naquela relação. Então, a gente muitas vezes observa uma criança ferida, né? Quantas vezes a gente olha para certos casais aonde fica claro que ali tem uma figura de pai para aquela mulher ou a figura de uma mãe para aquele homem. E daí acaba que com essa postura de olhar para o parceiro como pai ou para a parceira como uma mãe, essa relação não tem como ela se desenvolver na sua plenitude, porque existe aí uma transferência. Então não tem como haver equilíbrio quando os parceiros ainda estão nessa postura, entende? Então, para que dentro de uma relação de casal seja possível que haja equilíbrio, a gente primeiro precisa olhar, né, aqui para dentro de nós e ver qual é a minha postura aqui nessa relação, qual é a minha necessidade aqui nessa relação, né? Porque o ideal, que a gente está falando aqui de relacionamento, do ideal e do real, né? O ideal era que aqui fossem um homem
e uma mulher adultos, para equilibrar. Mas o real é que não é assim que a gente vê. Existem adultos numa postura de criança, por conta dos seus traumas, de tudo que aconteceu lá atrás. E é importante observar isso. Observar como é que você está, olhar para dentro de si, fazer esse mergulho mesmo. E olhar o que eu demando do meu parceiro é o que um homem pode oferecer para uma mulher? Ou eu estou demandando dele aquilo que eu gostaria que o meu pai tivesse feito por mim? E a mesma coisa com relação à mulher, né? O homem em relação à mulher. O que eu demando da minha parceira é aquilo que uma mulher pode fazer para um homem? Ou o que eu estou esperando dela é o que eu espero que a minha mãe tivesse feito, ou que a minha mãe fizesse para mim? Porque um relacionamento de casal é feito de duas pessoas, mas essas duas pessoas, elas se juntam, mas cada uma delas tem a sua individualidade, né? E essa individualidade, ela precisa ser respeitada dentro dessa relação. Porque se ela não for respeitada, acaba que mistura tudo. Então eu já não sei mais aonde é o meu limite, né? Como ser individual. E o outro também já não sabe. Então, isso também gera muita confusão dentro da relação do casal. Então, como é que é possível equilibrar uma relação de casal quando eu me torno adulto? Quando eu estou nessa relação para somar com o outro? Não porque eu estou com um buraco emocional, com uma falta, né? O meu tanque está vazio e eu preciso que o outro me abasteça. Quando eu vou para uma relação nessa expectativa, pode saber que não vai funcionar. Porque a pressão que eu exerço sobre o outro para me entregar algo que não compete a ele é muito grande. Então a pessoa sente essa pressão, ela se sente, né? Ela sente que está havendo uma demanda muito grande. Então muitas vezes ela não suporta e vai embora. E aí muitas vezes a gente não entende, né? Por quê? Né? Eu fiz tudo pela relação e mesmo assim não deu certo. E outra coisa que é importante também para que o relacionamento de casal tenha equilíbrio, que as duas pessoas estejam interessadas em manter a relação. Quando eu falo, né, da lei do equilíbrio, que quando eu recebo algo de bom, eu também devolvo algo de bom, um pouco a mais. E aí o outro recebe e também devolve, e assim a relação cresce, né? Vai só crescendo. E aí a pessoa diz: Maria, mas o meu parceiro ou a minha parceira, ela não tá nessa mesma sintonia. Eu faço e ela só quer receber, ela só quer receber, ela só quer receber. E aí, como é que eu faço para equilibrar essa relação? Eu paro de dar? E aí, é preciso ter muito cuidado com isso, né? Como é que a gente vai responder a isso? Porque se eu digo assim, para de dar, e aí a relação desanda. Porque ali os dois estão numa dinâmica. Normalmente, quando uma pessoa que gosta muito de receber, só quer receber, tá nessa postura de receber, ela atrai alguém que tá na postura de dar muito, de dar muito, de dar muito. Então, eles ficam nessa dinâmica aí até um tempo que eles conseguem suportar. E aí depois chega um ponto, ou não, às vezes tem casais que seguem a vida inteira assim. Um lado dá muito e o outro recebe muito. E aí, os desarranjos, muitas vezes nessa relação, a gente vai observar um pouco mais pra frente, né? Lá já no relacionamento com os filhos. Mas existem casais que conseguem seguir, a gente observa, aonde um dá muito e o outro recebe muito. E aí a forma também que eles têm de seguir. Uma outra forma de equilíbrio também é quando a gente equilibra para o menos, né? Que é quando o outro me fere, eu também preciso dar o troco. Mas existem pessoas que simplesmente se negam
a dar o troco. Elas preferem perder o parceiro a dar o troco, a perder a inocência. Porque imagine, quando eu sou ferida, eu fico inocente. E a pessoa que me fere, o meu parceiro que me fere, ele fica culpado, né? Então, assim, é muito difícil uma relação seguir quando um é muito inocente e o outro é muito culpado. Aí a pergunta que vem é, mas Maria, se eu der o troco, então daqui a pouco o outro repete de novo o que ele fez e aí a gente vai ficar sempre trocando no menos. Ele me fere, eu firo, ele me fere, eu firo. Pode acontecer assim também. Existem casais que eles ficam por anos trocando pro menos. E eles seguem. É possível seguir assim. Só que é uma relação infrutífera. Você pode observar, os frutos, né? Não tem frutos. E se tiverem filhos, são filhos que vão ter problemas, sérios problemas. Porque aquele modelo de relacionamento é o modelo que os filhos vão levar para os seus próprios relacionamentos. E amanhã a gente vai falar na live de amanhã sobre os filhos, né? Então, assim, é importante que quando o parceiro fere e você dá o troco, que vocês cheguem num acordo. Para a partir daquele ponto ali, ó, a gente deu o troco, a gente se feriu mutuamente, né? Por quê? Por que eu firo o parceiro também? Para que eu perca a inocência. E aí, eu perdendo a inocência, a gente fica no mesmo nível, né? Como se, imagine que seja uma escada. Então, eu tô aqui no nível e o meu parceiro, né? A gente tá aqui, os dois no mesmo nível. O meu parceiro me fere, o que acontece? Ele desce o nível. E eu fico em cima. Tô inocente, ele tá culpado. Então, o equilíbrio pro menos é o seguinte. Eu firo ele também um pouco menos para equilibrar. Lembra que para que tenha um relacionamento é preciso que existam trocas em equilíbrio? Então, nós estamos trocando pro menos e eu tô dando um pouco menos, né? Eu tô ferindo ele um pouco menos. Por quê? Porque nós precisamos estar no mesmo nível, para que a partir desse mesmo nível a gente possa voltar a equilibrar para o mais. Porque se não existir equilíbrio para o mais, se a gente não voltar a subir essa escada, o que acontece? A gente vai descendo, 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 daqui a pouco a relação acaba, tá? E aí, isso não é bom para ninguém quando se vive uma relação de casal desarmoniosa. Dentro de todos os assuntos que a constelação familiar traz, de todos os assuntos que ela aborda, eu gosto muito da relação do casal. Porque o que eu observo? Que quando o casal, eles se relaciona bem, eles têm uma relação fluídica. E olha, eu tô falando aqui casal de vários tipos, e inclusive se eles se separarem, se eles precisarem se separar. Quando essa separação é feita com amor, com respeito e com reconhecimento daquilo que foi, os filhos ficam bem. Agora, se é uma relação conflituosa, tumultuada, se a separação é um negócio difícil, dolorido, todos sofrem muito. E assim, os filhos levam aqueles traumas todos para suas próprias relações lá no futuro. É claro que uns percebem de uma forma, outros de outra forma. E aí isso vai se mostrar lá na frente, como que cada um vai reagir a isso. Mas é muito importante que o casal tenha essa harmonia, tenha esse conhecimento de saber que as relações precisam ser equilibradas, né? Uma vez eu perguntei para o nosso professor o seguinte: olha só, Décio, uma mãe que é ferida, né, pelo parceiro, e ela vai lá e dá o troco. Ela evita, assim, que os filhos queiram se vingar desse parceiro, né, do pai, no caso, ou da mãe?
Ele falou sim, porque quando um dos parceiros fica muito numa posição de vítima, os filhos tomam as dores. E aí esse filho se volta contra esse pai ou contra essa mãe. Então a vida desse filho está arruinada, né? Porque a gente já sabe, já falou aqui, fala o tempo todo, quem conhece a visão sistêmica, que quando a gente tem um relacionamento ruim com os nossos pais, a nossa vida não vai fluir como poderia. A gente vai ter problema em algumas áreas aí da nossa vida, aí na nossa fase adulta, tá certo? Então, quando eu equilibro a minha relação de casal, mesmo que seja pro menos, eu tô dizendo pro parceiro o seguinte, olha, você é tão importante para mim que eu perco a minha inocência. Eu tô aqui na escada, mas eu desço um degrau para estar junto de você, para que agora nós dois juntos e decididos a evoluir para o mais, que a gente possa partir desse mesmo ponto. Entende? Só que o que acontece muito é que, assim, às vezes o homem fere a mulher e ela se nega a dar o troco. Então ela fala, eu não vou me igualar, eu sou muito melhor que isso. Então o casal vai se distanciando, vai se distanciando. E aí chega um ponto que esse homem vai atrás de uma mulher que troque com ele, né? Então, mesmo em caso de traição, que é assim um nível de ferida muito muito dolorosa, né? Então você pode me perguntar, Maria, mas em caso de traição é possível? Sim, gente, é possível. Se alguém que está aqui assistiu a minha live lá no COC, né? Como equilibrar a relação de casal após uma traição, vocês vão saber que é possível. Muitas vezes uma traição ela está sinalizando que algo na relação precisa ser olhada urgentemente. Então, depois de uma traição, pode ser uma oportunidade de crescimento na relação, tá? Se você consegue olhar aquilo, assumir qual foi a sua participação nisso, porque assim, quando acontece uma traição, não é só um, tá, gente? Isso daí, muitas vezes o outro já se retirou internamente, não está disponível para aquele que trai. E acontecem várias dinâmicas que vêm lá do nosso sistema familiar. Então, saber disso e olhar para isso e se darem uma segunda chance no desejo mútuo de continuarem naquela relação, é possível sim e ter uma relação muito, muito melhor. Então, quando eu equilibro as trocas, eu estou dizendo para o outro, você é importante para mim. E detalhe, os dois precisam estar dispostos. Porque se só uma parte estiver trabalhando em prol da relação, não vai funcionar. Vejam bem, uma relação de casal é uma construção diária, é uma decisão diária. Imagine que uma relação de casal seja uma casa que você está construindo, aonde são duas pessoas que precisam trabalhar igualmente. Então eu ponho um tijolo, o meu parceiro põe um tijolo e assim a gente vai construindo juntos. Se só um trabalha e o outro está olhando em outra direção, fica muito difícil seguir. E tem relacionamentos que se arrastam uma vida dessa forma. E as pessoas, elas não conseguem tomar uma decisão. Então, assim, o equilíbrio dentro da relação, ele vem antes de qualquer outra coisa, né? Porque, assim, às vezes a gente aprende várias técnicas, né? Eu conheço pessoas, né? Conheci nos cursos de Tantra, que são mulheres lindas, excelentes pompoaristas, que aprendem várias técnicas, né, sobre como ser excelente na cama, melhor amante, o homem da mesma forma, e acabam que estão sozinhos, não conseguem manter uma relação, porque não estão livres
para equilibrarem aí nessas trocas, porque ainda estão com demandas lá com relação ao pai devido a traumas, né, que aconteceram. Então, é urgente e necessário. Se você está tendo dificuldade de equilibrar aí na sua relação de casal, olhar o que é que te impede de estar disponível para o outro. Porque muitas vezes não é falta de amor, né? As pessoas sentem amor umas pelas outras, dos casais. E, no entanto, as dinâmicas sistêmicas são tão pesadas, né? E é mais urgente para a nossa alma olhar para as dinâmicas sistêmicas, que você não consegue estar livre e disponível para trocar aqui como adulto. E aí acaba sendo uma relação infantilizada e também, assim, com dias marcados, né, para acabar. E assim, o que eu observo também, para a gente finalizar essa parte da teoria, é que existem relacionamentos, né, a ideia que se tem de relacionamento de casal, hoje em dia é terrível. Né, eu tava viajando recente, fui atendida no restaurante por uma moça lá em Balneário. E aí eu perguntei assim, a gente estava conversando e eu perguntei para ela, você é casada? Aí ela falou, graças a Deus que não. E ela não é a primeira pessoa que fala isso, sabe? Então, fica claro que essas pessoas estão presas a dinâmicas onde elas não conseguem sustentar uma relação amorosa equilibrada. Porque uma relação amorosa equilibrada é uma das melhores, eu acho, para mim, né, que é a melhor experiência que a gente pode ter. Oi. Olha aqui, o sortudo. Ele ia fazer a live comigo hoje, gente, que seria a surpresa. Só que ele ficou preso no trânsito e a nossa live já tá finalizando. Então eu vou dispensar a presença dele hoje, tá? Tá, meu amor? Pra se arrumar lá. Boa noite, pessoal. Tá, gente? Então, assim, a ideia que se tem de casamento hoje tem muito a ver com a experiência da pessoa. Então, assim, eu tenho a minha experiência com a minha relação de casal. Eu sinto que é uma relação que cresce, né? Como eu costumo dizer que é como uma semente que eu plantei e que essa semente cresceu, né? Nasceu e que ela está se desenvolvendo, está crescendo como uma árvore. Mas para que isso se dê, eu preciso nutrir essa planta, né? Com adubo, com água. E no caso aqui é com cuidados, eu preciso cuidar de mim individualmente para que eu esteja bem, para que eu esteja inteira, para que assim eu possa cuidar da nossa relação. Porque se eu não estiver bem, né? Como é que eu vou poder estar disponível para o outro? Como é que eu vou poder cuidar da nossa relação? Então, parece ser egoísmo, né? Parece que eu sou uma pessoa egoísta, mas não. Primeiro eu, né? Primeiro eu preciso estar bem e depois eu cuido da relação. E ele cuida dele para que ele fique bem, para depois ele cuidar da nossa relação. Porque observem aí dentro de vocês, né? Ó, quem sofre de depressão, quem adoece, quem vive adoecido, não está disponível para o outro, não tem energia para ter essa capacidade de equilibrar, entende? Então, assim, em primeiro momento, pessoal, para que a relação de casal flua e para que você seja capaz de equilibrar, é primeiro você estar bem, é primeiro você resolver as suas questões, é solucionar aquilo que você sente que está aí dentro de você rodando como um conflito. Se você tem uma dificuldade lá de infância, um trauma que você percebe, uma falta, né, que você sente, busca curar isso. De que forma? Faz terapia, leia um livro, busque. Hoje em dia existem muitas formas de terapias.
né? A constelação familiar, ela é maravilhosa porque ela nos leva a olhar para o ponto, sabe? Para a raiz daquele trauma. Então, depois você, muitas vezes, né? Tem pessoas que ainda precisam de ajuda para continuar caminhando. Mas a constelação familiar pode ser um start. Aí, a lei do equilíbrio, no meu entendimento, e o que o Bert traz, é que é o terreno aonde a gente estrutura as nossas relações e também a nossa relação de casal. Tá certo, pessoal? Então, sintetizando tudo que eu disse, para a gente finalizar, é que para que a gente seja capaz de trocar tanto para o mais quanto para o menos, a gente precisa estar numa postura de adulto. E muitas vezes nós estamos num corpo de adulto com uma postura de criança. E daí, esse caminho de volta para resgatar a nossa criança interior, e ao invés dela controlar a nossa vida, o adulto está no controle, só cabe a cada um de nós. Então, é um desafio nosso. Não é esperar que o outro mude para que a nossa relação fique boa. Tudo começa a partir de nós. Nós somos os únicos responsáveis por essa mudança. E claro, o outro também precisa estar disposta. Porque um sozinho não vai fazer essa engrenagem girar. É uma peça que só vai funcionar se estiver bem encaixado aí, tá bom? Se os dois estiverem no mesmo objetivo, tá certo? Então deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. E daí a gente faz uma meditação, nem sei que horas são, tô sem relógio. Alguém pode me trazer um relógio? Gente, por favor. Os meus auxiliares aqui, gente. Então, a Janaína comenta, alguém tem que parar e voltar para o adulto. Ah, meu relógio estava aqui, obrigada. Na verdade, aqui, Janaína, o adulto precisa olhar para a criança, né? Porque a dor está na criança, o trauma está na criança, a falta está na criança. E isso só reflete no adulto. Então é preciso o adulto ir lá resgatar essa criança. É a nossa última live de domingo, é resgatando a criança ferida, tá? Amanhã é relacionamento com os filhos. Aí a Kilvia fala, explica como que dá o troco, por favor. Ah, ótimo, ótima pergunta, Kilvia. Então o troco é o seguinte, eu vou dar um exemplo, tá? Um exemplo simples, aí você pode levar isso para outras áreas. Aqui, eu com o Jax, a gente marca, né? De vez em quando, para na sexta-feira, ele vir me pegar e a gente sair e fazer algum programa de casal. A gente sempre faz isso, a gente sempre sai para namorar, como quando a gente namorava, né? Então, como a gente namorava, não, a gente namora até hoje, tá, gente? Como antes da gente casar, lá no início. Então, um tempo desses, ele marcou comigo, sexta-feira, e daí, simplesmente na hora marcada, ele me passa ele me liga e fala assim, olha amor, eu não vou para casa porque um amigo meu vai lançar um livro e eu tô indo pro lançamento do livro dele. Eu falei, oxi, mas você não tinha um compromisso marcado comigo, moço? Aí ele falou assim, pois é, mas é porque ele me convidou aqui em cima da hora e eu tô indo lá prestigiar o lançamento do livro dele. Vem pra cá. Aí assim, e se eu tivesse no dia mais tranquila, não sei, eu teria ido. Mas nesse dia eu não tava a fim de ir, eu tinha me organizado internamente e tava pronta para o que a gente tinha combinado antes. Então eu falei assim, eu não vou. Tudo bem. Aí fiquei brava, claro, e aí assim, conhecendo a lei do equilíbrio, eu já sabia que eu precisava equilibrar, né? Eu precisava dar o troco. Então, eu fui lá e deixei o cobertor e o travesseiro aqui no sofá para ele chegar e não me acordar e dormir no sofá. Então, foi um troco? Foi. É uma coisa simples? É. Mas é importante, se você realmente fica chateada,
Se você não consegue lidar com aquilo e você sente que foi ferida, é importante que você dê o troco. Então, assim, eu poderia também não ter feito o café dele, que ele gosta, no outro dia. Entende? Então, isso é o troco pro menos. Ou então, a gente também pode exigir uma compensação. Então, imagine, ele me deu esse bolo, né? Mas aí ele pensou, poxa, eu preciso compensá-la. Então imagine que ele passe em algum lugar, traz algo que eu gosto, ou no outro dia ele levanta cedo, faz o meu café da manhã, leva na cama. Entende? É uma coisa consciente que a gente precisa. Essa lei do equilíbrio, a gente precisa estar consciente para ir trocando com equilíbrio. Quando fere, a gente dá o troco ou exige uma compensação. Quando o outro faz algo de bom pra gente, a gente devolve também algo de bom um pouco mais. Então, meu marido, ele gosta muito de receber massagens, né? Então, no dia que eu faço uma massagem nele, nossa senhora, ele faz qualquer coisa. Então, ele sempre me compensa, porque ele fica se sentindo endividado quando ele recebe. Então, ele me faz algo que eu gosto, e aí é a minha vez de me sentir endividada. Aí eu faço algo que ele gosta e assim a gente vai crescendo na relação. Ficou claro, Kilvia? Como é que a gente faz aí para equilibrar? E quando é coisa grave, também é possível, como eu falei lá atrás, né? Casos de traição. É preciso que cada um, como diz a minha professora Wilma, né? Que cada casal encontre a sua colher de medida para ir fazendo esse jogo do equilíbrio. E assim, os dois precisam estar dispostos. Os dois precisam querer fazer com que essa relação cresça. É preciso olhar todo dia um para o outro e dizer assim, vale a pena seguir com você. Até aqui vale a pena. Hoje eu ainda me decido. E assim, é muito simples também a gente projetar um futuro, né? Como que vai ser o meu futuro com essa pessoa e como vai ser o meu futuro sem essa pessoa? Então, quando a gente projeta aí 1 ano, 2 anos, 5 anos, a gente sabe se realmente vale a pena. Eu costumo dizer aqui para nossa menina, que tem 20 anos, que ela já namora, eu falo para ela o seguinte, filha, a gente precisa se relacionar com pessoas que despertam em nós aquilo que a gente tem de melhor. Pessoas que nos diminuem, que nos põem para baixo, que sugam da gente, a gente precisa se distanciar. E isso não é só relacionamento amoroso, não. Isso é relação de amizade. São de um modo geral. Então, assim, a relação do casal é isso. Eu preciso enxergar no outro o melhor que ele tem e extrair dele isso. E sabe como que funciona muito bem? O elogio. Quanto mais eu elogio os pontos positivos do parceiro, mais ele quer melhorar. O contrário também é verdadeiro. Quanto mais eu critico, mais a pessoa piora. É uma desgraça, sabe? Se você quer que seu parceiro melhore, ou sua parceira, comece a encontrar pontos positivos para você elogiar. Porque pela crítica não funciona. Não funciona. O negócio só piora. Só piora. E isso eu falo para vocês porque eu pratico isso todo dia. Nada que eu tô falando aqui para vocês é apenas teoria. Eu peguei esse conhecimento, que é um conhecimento prático, né, que o Bert Helling traz, e eu aplico isso todos os dias na minha vida, para poder testar se isso funciona, para poder vir aqui falar para vocês. Porque o que eu percebo que não funciona para mim, eu nem comento, tá? Eu nem comento. Então vamos lá, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Aí o meu amigo Evaldo fala o seguinte, vou começar a dar o troco também para minha esposa. Bom, veja aí como é que tá a sua relação. Como é que a gente sabe se a nossa relação tá equilibrada? Se você está em paz na relação e se o outro também está em paz. Porque aonde essas leis são respeitadas, existe paz, entende? Aí tem que ver direitinho. Aí a Kilvia diz, obrigada por me responder, só não sei o que fazer exatamente para dar o troco.
Então, Kilvia, esse aqui é a gente não tem como aprofundar isso aqui, sabe? Para te dizer o que você tem que fazer. O importante é você entender que para que o relacionamento cresça, é preciso que haja troca. Imagina se eu sou repetidamente ferida na minha relação e eu nunca ponho um basta. E eu nunca estabeleço limites. Pode ser que eu aguente um tempo, mas vai chegar uma hora que eu não vou mais aguentar. Ou, tudo bem, eu posso até ficar ali naquela relação, mas eu vou minguando, sabe? É como uma plantinha que a gente vai jogando veneno todo dia na raiz dela, sabe? Ela não morre de uma vez, mas ela vai minguando. Então, assim é que funciona quando a relação não está equilibrada. Entende? Então, assim, é preciso achar uma forma de fazer isso para que a relação de vocês cresça. Não é simplesmente dizer assim, não, eu assisti uma live e a Maria falou que eu preciso dar o troco. E aí você vai lá e faz alguma coisa que põe a tua relação mais em risco, entende? É preciso olhar isso com carinho, com cuidado, tá bom? E sentir como é que tá a tua relação, como é que você tá nisso, tá? Porque quando eu dou o troco no outro, é porque eu estou querendo continuar na relação. Porque se eu não dou o troco, a relação vai acabar, né? Principalmente quando a gente tá falando aqui da relação pro menos, né? Dar o troco pro menos, tá bom? Então, meus amores, nem mais uma pergunta. A gente tá... Deixa eu ver aqui o horário. A live já tá indo pro final. Eu vou fazer uma meditação aqui, né? Vamos fazer uma meditação. Que a meditação vai ajudar a gente a perceber como que nós estamos internamente. E por onde a gente pode começar. Onde que a gente pode dar... como que a gente pode dar esse primeiro passo. E assim, perguntar mesmo para o universo como é que eu posso começar a mudar. Porque as respostas chegam, tá, gente? Quando a gente pergunta para Deus, né? Você pode chamar de Deus, você pode chamar de universo, você pode chamar de força criadora, de energia universal, você pode chamar do jeito que você quiser. Mas quando você pergunta, você obtém a resposta, tá certo? Às vezes por meio de um livro, de uma palestra, de alguma coisa chega até você. Às vezes até uma frase no Instagram, no Facebook. Tá bom? Então eu vou convidar vocês agora pra gente fazer essa meditação pra gente finalizar. Tá certo? Então, inspirem todo o ar, soltem todo o ar dos pulmões. E agora, inspira. Enche o pulmão de ar e solta. Vai trazendo a atenção para você. Vai trazendo a atenção para o aqui e agora. E para facilitar, você pode focar na sua respiração. A melhor forma da gente focar no aqui e agora é quando a gente foca no nosso corpo. Aí a gente vem imediatamente para o estado de presença. Quase sempre a gente está ou olhando para coisas do passado ou olhando para o futuro. E quase nunca no estado de presença. Mas quando a gente foca na nossa respiração, em alguma parte do nosso corpo, a gente vem para cá. Então, estando no aqui e agora, você observa o que está acontecendo dentro de você. Depois que você ouviu o que eu disse, como você recebeu esse conhecimento? Você ficou reagindo, negando, não quero isso, não é assim, não vai funcionar? Ou você ficou pelo menos com uma curiosidade de testar esse conhecimento? Como é que isso está rodando aí dentro de você? E olhando para isso, você agora olha para qual é a forma que você enxerga o seu parceiro ou a sua parceira.
Qual é o sentimento mais latente que você tem com relação ao outro? O que está girando aí dentro de você? Se você tivesse que dizer algo importante para o seu parceiro hoje, o que seria? O que você diria? Se você tivesse que voltar no tempo, lá no dia que vocês se conheceram, você olharia nos olhos dessa pessoa e diria sim, eu começaria tudo outra vez? Como é? A nossa vida hoje é o resultado do que nós vivemos no ontem. E a nossa vida de amanhã será o resultado do que nós estamos vivendo hoje. Então, se o seu hoje não está da forma que você deseja, você precisa fazer algo diferente hoje. E uma das coisas que eu vou propor é que você desista do relacionamento ideal. Que você faça um luto e uma despedida do relacionamento ideal, daquilo que você idealizou. E que você olhe para o seu relacionamento real, para a realidade. E agora, diante da realidade do seu relacionamento, você vai arregaçar as mangas e se perguntar: o que eu posso fazer para mudar essa realidade, para que no amanhã eu tenha um resultado diferente. Então, esse é um bom começo. Esse é um bom ponto para começar a ter uma relação equilibrada. Uma relação que cresce, que desequilibra, mas equilibra, que desequilibra, mas equilibra para poder caminhar para frente. Porque também quem fica só ali equilibrado não caminha, né? Então a gente pode desequilibrar dando um pouco mais, então o outro vem, dá um pouco mais, e aí desequilibra e equilibra, desequilibra e equilibra. É igual quando a gente está caminhando, percebe? Quando a gente está com os dois pés no chão, a gente está equilibrado, mas a gente também não sai do lugar. Mas aí quando a gente dá um passo, a gente desequilibra, aí dá outro passo e vai caminhando, e vai indo para frente. Então, para um relacionamento crescer, é preciso que haja essa decisão de ambos, de querer que a relação cresça. Tá certo? Então, respira profundamente e vai voltando para cá, que a nossa live tá acabando. E aí me digam como vocês estão se sentindo, como é que foi essa live para vocês, tá bom? Pra gente ir se despedindo e já marcando o nosso compromisso para amanhã no mesmo horário, às 20h22, aqui na nossa escola. E amanhã a gente vai falar sobre a nossa continuidade, que é a nossa relação com os nossos filhos. Os nossos filhos, eles aprendem aquilo que nós somos, tá? Então, eles estão de olho na gente, mesmo quando a gente pensa que não. Tá bom, meus amores? Então, acredito que esteja todo mundo bem, né? E eu vou ficando por aqui. Um beijo para vocês, fiquem todos com Deus. E agora eu vou comemorar os meus 19 anos aqui com esse ogro que eu escolhi. Tem gente que fica esperando o príncipe, né?
Pois eu não, eu pego o meu, beijo ele e transformo ele em príncipe todo dia, porque essa é a minha realidade. Eu já desisti do relacionamento ideal, eu estou no relacionamento real. Então, todos os dias, quando eu acordo de manhã, eu olho para ele e me decido internamente que eu quero seguir com ele e que eu quero fazer tudo o que é possível para que a nossa relação cresça. E aí, se um dia, né? Eu não sei o dia de amanhã, eu só sei o dia de hoje. Tá bom, gente? Então, muito obrigada e amanhã estaremos juntos. Beijo no coração de cada um.